A passagem de hoje é Marcos 8, versículos 35 a 38. Vamos ler juntos. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Amém. Embora a passagem de hoje comece no versículo 35, na verdade, se olharmos a partir do versículo 34, o conteúdo se torna mais claro. Vamos dar uma olhada juntos no versículo 34. Vamos ler juntos. E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me. Amém. Jesus diz: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz. Estas palavras estão intimamente ligadas à expressão que vem a seguir: aquele que perder a sua vida. Ou seja, tomar a sua cruz e perder a sua vida estão interligados. Amados, vamos examinar novamente a partir do versículo 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Amém. Muitas pessoas dizem que é preciso arriscar tudo para viver. No entanto, as palavras de Jesus não falam de uma determinação humana, mas de uma dedicação ao Evangelho e um chamado para a vida eterna. No mundo também se fala de sacrifício e determinação. Mas as palavras de Jesus não se referem a uma simples decisão humana. Jesus está falando da vida verdadeira e da salvação eterna, que transcendem a vida física. Por isso, Jesus nos ensina, distinguindo claramente no versículo 35 entre a vida física e a vida que será salva. Se arriscarmos nossa vida física, com a determinação de morrer por Jesus e pelo Evangelho, Jesus nos diz que, em resposta, Ele nos dará não apenas a vida física, mas a vida do espírito e do corpo, ou seja, a vida eterna. Portanto, isso não é simplesmente um ato para obter a vida física. Jesus está nos falando de um valor mais nobre e sublime, dizendo que para aquele que vive por um valor mais importante que a vida física, ou seja, pelo Evangelho, por Jesus Cristo, haverá a vida eterna. Parece que Jesus queria que recebêssemos estas palavras com um significado mais profundo. Nos versículos 36 e 37, ele diz: Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma, e junto com isso, ou que daria o homem pelo resgate da sua alma, mostrando que nada é mais importante que a vida. No entanto, paradoxalmente, quando olhamos para a vida de Jesus, não foi assim. Porque Jesus preferiu entregar a sua vida a ganhar o mundo inteiro, embora tenha dito: ou que daria o homem pelo resgate da sua alma. O próprio Jesus desejou alcançar a salvação da humanidade deste mundo, a salvação da criação, em troca da sua própria vida. Por isso, Jesus entregou a sua vida física na cruz, para obter a vida das pessoas desta terra, a nossa vida. Pela nossa vida eterna aqui nesta terra, Jesus de bom grado sacrificou a sua própria vida. Ao ler estas palavras, reflito sobre o tipo de vida que Jesus viveu. Ao nos dizer estas coisas, Jesus nos faz perceber mais uma vez o valor da vida física e da vida eterna. Nesse sentido, os versículos de 35 a 37 nos dizem: O que há de mais importante para o homem do que a sua vida? Eu entreguei essa vida por vocês. Por isso, vocês obtiveram a vida eterna. E então, Jesus nos diz para vivermos a mesma vida que Ele. O que isso significa? Ele nos diz para vivermos a vida eterna, entregando nossa vida física por Jesus, pelo Evangelho. Às vezes, isso pode ser para a nossa própria vida eterna, mas parece que Jesus, ao dizer isso aos discípulos,
está lhes dizendo para praticarem o ato de morrer uns pelos outros, para que juntos possam obter a vida eterna uns para os outros. Jesus nos dá uma advertência e uma conscientização claras sobre a vida perdida. Os versículos 35, 36 e 37, no texto original em grego, começam com a palavra gar. Esta não é uma palavra usada para uma simples explicação, mas uma conjunção que carrega o sentido de uma advertência severa, significando por quê ou por causa de. Quando Jesus disse isso, não foi uma sugestão do tipo, que tal tentar viver assim? Mas ele está nos dizendo com veemência: vocês devem viver exatamente assim. Mas Jesus estabelece uma condição sobre até quando devemos manter isso, dizendo: porquanto qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, e continua, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Em relação a estas palavras de Jesus, 1 Coríntios 1:23, nos diz que o evangelho da cruz é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A geração adúltera e pecadora é uma geração em que inúmeras pessoas nesta terra consideram o evangelho de Jesus Cristo como escândalo ou loucura. Em tal geração, Jesus nos diz para guardarmos a fé, e o prazo é até que ele volte em glória com os anjos. No dia em que Jesus voltar a esta terra, na verdade, ele nos diz para guardarmos este fato até o fim, até o dia em que nossa vida física terminar. Entre os que estão aqui conosco, há alguém que tenha alcançado toda a glória do mundo? Alguém pode dizer que obteve uma glória maior do que qualquer outra pessoa no mundo? Qualquer rei do mundo, qualquer pessoa com poder ou grande riqueza, no final, acaba, morre. A morte chega para todos igualmente. Dizem que hoje em dia muitas pessoas buscam métodos para a vida eterna através da IA. Como não morrer? Como não adoecer? As pessoas buscam incessantemente por maneiras. Recentemente vivemos em uma era em que se busca não apenas a saúde física, mas também a imortalidade espiritual, ou a imortalidade digital. Vemos a IA sendo pesquisada como se fosse uma panaceia. E muitos bilionários nos Estados Unidos dizem que a morte será conquistada em breve. Assim, as pessoas têm se esforçado incessantemente com o desejo de viver mais. No passado, muitas pessoas viviam vidas muito mais curtas do que hoje. Houve uma época em que viver muito era considerado uma grande bênção. No entanto, com o passar do tempo, a medicina e as condições de vida melhoraram, e a expectativa de vida das pessoas aumentou gradualmente. Hoje, vivemos em uma era em que é comum falar em viver até os 100 anos. Mas não importa o quanto o mundo avance, não importa quantas coisas se conquistem, o ser humano não pode, no final, escapar da morte. E nesse último dia, estaremos diante de Jesus. Como Jesus nos receberá então? Se vivemos no mundo envergonhados de Jesus, o Senhor disse que também se envergonhará de nós. Mas se vivemos orgulhosos do nome de Jesus, com fé até o fim, o Senhor nos receberá com alegria. No entanto, hoje em dia, até muitos cristãos, às vezes, são cautelosos em demonstrar sua fé. Sentem-se sobrecarregados pelo olhar das pessoas e, com medo de críticas, hesitam em pregar sobre Jesus. Algumas pessoas, vendo outras expressarem sua fé publicamente, concordam em seus corações, mas mantêm distância exteriormente. Pensam: eu creio, mas não a esse ponto. E traçam um limite para si mesmas. Mas Jesus diz claramente: porquanto qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Nós não somos seres que vivem diante dos homens, mas pessoas que vivem diante de Deus. Portanto, em qualquer ambiente e situação, devemos viver com fé até o fim, sem nos envergonharmos de Jesus.
A escolha de cada dia comprovará a nossa fé. Se prestarmos atenção ao versículo 34, ele começa assim: E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes. Jesus não disse isso apenas chamando os discípulos. Ele disse isso chamando a multidão. Por isso, no versículo 34, ele diz, se alguém, e no versículo 35, também diz, qualquer que. Não é uma palavra dita apenas para alguém que vive bem a sua fé, ou para alguém que se comprometeu a viver pelo Senhor, como um pastor ou um evangelista. Jesus está falando da mesma forma para as multidões, para aquela pessoa que passava e ouvia as palavras de Jesus. Vocês sabem bem que um dos temas importantes do Evangelho de Marcos é o discipulado. Lembramo-nos que, entre os vários sermões do nosso pastor titular, um dos temas importantes em Marcos é o discípulo, ou seja, como se tornar um discípulo. Ao dizer isso também às multidões, Jesus nos diz claramente na palavra de hoje que o discípulo de Jesus não é apenas alguém especial, mas todos os que creem em Jesus devem ser seus discípulos. Se eu sou uma pessoa que crê em Jesus, se sou uma pessoa que vive por Jesus, se sou uma pessoa que deseja ir para o reino de Deus, Jesus diz que hoje devo entregar a minha vida por Jesus e pelo Evangelho. Jesus diz que essa vida, uma vida que claramente não se envergonha de Jesus, uma vida que devo continuar até o dia da minha morte, é a vida que nenhuma pessoa aqui presente deve deixar de viver. Então, vamos refletir se estamos vivendo essa vida. Como você está entregando a sua vida por Jesus e pelo Evangelho? Como você está carregando a sua cruz? Eu preciso morrer. Há um livro escrito por um pastor chamado Kyle Idleman, intitulado Fã ou Discípulo, Not a Fan. Nesse livro, ele diz o seguinte: as pessoas que se consideram discípulas comparando-se com os outros são meramente fãs. Apenas aquele que toma os padrões de Jesus como seus próprios padrões é um verdadeiro discípulo. Pelo meu padrão, pode não haver muitas coisas erradas no que eu faço. Pelo meu padrão, posso pensar, já fiz o suficiente pelos outros. Mas nós devemos viver pelos padrões de Jesus. Morrer para os meus padrões, para os meus pensamentos, e viver com os pensamentos de Jesus, é ser um discípulo. Não importa o quão fervorosamente oremos. Não importa o quão fervorosamente clamemos por Jesus. Em Mateus capítulo 7, Jesus diz o seguinte: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mesmo que alguém diga, em teu nome expulsei demônios e em teu nome fiz tais e tais obras, Jesus dirá, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Muitas orações não provam que somos discípulos. Se em meio às muitas facetas da vida não vivermos pelos padrões de Jesus, pela palavra de Jesus, seremos apenas como fãs que gritam e se entusiasmam diante de cantores do mundo. Abençoo a todos que estão aqui hoje, para que possam morrer para si mesmos, carregar sua cruz e viver a vida de um discípulo, buscando viver conforme a palavra de Jesus. Que hoje seja um dia abençoado em que eu morra e viva para os outros, vivendo pelo nome de Jesus Cristo. E que em nossos lares e em nossos lugares na vida, através da minha aparência, outra pessoa receba Jesus Cristo em seu coração e se comprometa a segui-lo. Que seja um dia abençoado.